Você precisa de um advogado criminalista. O que você faz nesse momento? Eu recebo muito essa dúvida que, estou precisando de advogado criminalista, o que eu faço? Ou clientes passados que se arrependeram. Então, vou falar agora o que você tem que fazer. Então, vamos lá. Meu nome é Felipe Ribeiro e eu sou advogado criminalista. Sou sócio da Ribeiro Veio Advogados e acompanhe meu canal aí e se inscreva se você não é inscrito. E se já é inscrito aí também, dá um joinha aí para ajudar no alcance. Então vamos lá. É muito comum, né, que alguns clientes eles venham e falam: poxa, quando eu precisei de um advogado criminalista, eu não consegui contratar da melhor forma. Tanto é que é muito comum, gente, eu substituir outros advogados no meu escritório, né? Então, isso acontece. Então, você que está precisando de um advogado criminalista, eu vou te falar o que você precisa fazer para contratar da melhor forma. Primeira coisa, é muito importante você saber se o advogado criminalista, ele é criminalista mesmo, tá? Porque não é uma área que dá para se aventurar. Então, muito importante você saber. Mas não somente isso, não importa somente você saber, tá? Vou falar 3 coisas aqui importantes. A primeira é essa. Mas, além de você saber se ele é advogado criminalista, o que você precisa saber é se ele é especialista naquela área que você precisa. Por exemplo, se acontecer um caso de violência doméstica, precisa de um advogado especializado em violência doméstica. Mas aqui eu falo de advogado, mas pode ser o escritório. Às vezes tem mais um advogado, ou de fato o advogado que atua em mais de uma área não tem problema. Mas desde que ele seja especialista, que ele entenda aquela área, tá? Não precisa ser só em uma área, especialidade, mas ele tem que entender, ele já tem que ter lidado com aquilo e ele tem que saber o que está acontecendo naquela área. E você precisando de um advogado criminalista, muito importante você perceber isso, né? Para você não ter que gastar mais do que o necessário, que é o que? Contratar e recontratar, porque isso vem acontecendo bastante. Então, você tem que entrar em contato com alguém de sua confiança. Gente, é muito comum, tá? Você entrar em contato com alguém que é de sua confiança, não é da área criminal, não tem problema, tá? Mas é muito importante que essa pessoa busque uma parceria com um advogado que seja criminalista mesmo, da área que você precisa. Mas não somente isso, tá? É muito importante que aquela pessoa ela tenha uma dedicação. Só que muitas vezes a pessoa não sabe e vai acontecer, tá? No dia a dia e tudo. Às vezes é um acompanhamento de delegacia que não teve jeito, foi uma questão de urgência, alguém que só tem aquele advogado que você conhece. O que você pode fazer também? Você pode fazer a contratação dele por uma etapa, que é o quê? Só para aquele acompanhamento e tudo, não teve jeito. E depois você ficar de ver se vai contratar o restante dos serviços ou se ele indicar alguém e tudo. Mas se você souber que ele não é especialista, mesmo assim ele quer atuar, a gente sabe, né, que é rentável e tudo, mas não é por isso, tá? Muitas vezes essa pessoa vai ser até um valor mais baixo, tudo, não tem, a questão não é essa, a questão é a especialidade. Então, normalmente quando você vai para o especialista, ele vai saber, inclusive, precificar. Como que é isso? Ele sabe que dá trabalho. Ele sabe que pode ter que ir na delegacia várias vezes, que nem eu falei, o exemplo, né, que foi do começo. Mas se for um advogado que não sabe, talvez ele vai cobrar um valor muito justo, no, assim, parecer ser justo, bacana, poxa, que bom que é esse valor, mas vai chegar um momento que ele não vai fazer o que deveria ser feito. E muitas vezes ele não vai cobrar por etapa, ou seja, vai ser um valor para o processo todo, ou até para o segundo grau, enfim, mas vai ser um valor que não vai cobrir nem os custos. Então, isso é muito comum de acontecer. Então, fica ligado, porque depois que você pagar, você vai ter que contratar um outro advogado, possivelmente pode ser num valor maior. Então, poxa, era um investimento que você não precisaria ter, assim, não é jogado fora o dinheiro, mas você vai ter que reinvestir tudo de novo e provavelmente até mais. E é muito comum que a pessoa, mesmo que se for em outro advogado e for um valor parecido ou pouco maior, a pessoa fica até desconfiada e ela acaba. Isso é muito comum, acontece bastante. Ela acaba contratando um advogado de um valor maior só por
pela desconfiança de por que é tão barato de novo, né? Mas, gente, não é, depende do negócio, então não necessariamente o valor tem que ser super alto, tá? Mas você mesmo consegue ter noção de quando algo vale, a pessoa cobra algo e você sabe que, poxa, só esse valor é a sua liberdade, é a sua reputação. Então, fica bastante atento a isso. Então, quando você precisar de advogado, você pode entrar em contato com diversos advogados, não tem problema, tá? Normalmente tem a consulta, então é um pagamento menor. Tem advogados também que não cobram essa consulta, ou às vezes eles trocam uma ideia por ligação e você consegue ali ver e tudo. Tem advogados que até chamam para reunião e tudo assim, tem diversos tipos de advogado. Mas o que eu quero que você saiba é que é muito importante que ele seja criminalista naquela área. Por exemplo, se você tem uma empresa, um negócio e você está dentro de uma operação, ou seja, é um caso que não é só você está suspeito ali de fazer parte de uma organização criminosa, é um caso totalmente diferente de você estar num processo sozinho. Então ali a investigação e tudo mais vai ser tudo de uma maneira mais, como é que eu posso dizer, mais forte. Você vai ser investigado de uma maneira que num processo comum, assim, de uma pessoa comum, que não tivesse tanta importância, seria de forma mais tranquila. Então você vai ter que se manifestar mais vezes no processo. Você pode, inclusive, alguém pode querer colocar a culpa em você, mesmo não sendo verdade. Como é que você reverte isso? Entende? Ou você pega um processo aí que ele é super especializado, uma questão de tráfico de drogas, violência doméstica, que é diferente do processo comum, cada processo tem o seu rito, entendeu? Então é muito importante de quando você precisar de um advogado criminalista, você ter a certeza. Não tenha medo de perguntar e falar, ó, você é advogado criminal, você já lida com o processo, e a pessoa vai falar. Aí se a pessoa mentir para você é complicado, mas normalmente você vai saber, a pessoa não vai também ter essa cara de pau. Então, a pessoa às vezes vai ser sincero que você vai descobrir, ela simplesmente vai ou indicar alguém ou fazer em parceria, tá? Mas é muito importante você ter essa transparência com relação ao advogado. E, última coisa, né, muito importante, que você também tem que ser uma questão que dê no... você tem que pensar também em valores, né? Então, que nem eu falei, normalmente tem advogado, vai ser um preço que você olha, poxa, tá tão abaixo, será que é isso mesmo? Então, que você fica até desconfiado, mas não quer dizer que ele é ruim, tá? Pode ser alguém que esteja numa evolução, ou seja, pessoa muito boa, mas que ainda não é reconhecida, ou também pode ser um escritório que ele tem uma metodologia que consiga ser em valores melhores. Vão ter advogados que só conseguem fazer à vista, tem outros que conseguem passar lá no cartão de crédito e tudo mais. Então, assim, tem diversas formas, então isso daí é importante você saber, tá? E pense bem na hora de negociar, porque é importante você não pensar somente nos valores. Por quê? Porque é que nem eu falei, para você não ter que gastar dobrado ou triplicado ou 4 vezes mais, porque infelizmente isso acontece. E como muitas pessoas perguntam, poxa, quando eu queria procurar um advogado eu não sabia o que fazer, né? Então, é muito importante que você saiba isso e busque também um advogado que ele vai te dar todo o suporte, ou seja, que ele vai conversar com você, ter um grupo de comunicação, assim você vai conseguir saber tudo o que está acontecendo, tá? Ou seja, é muito importante, tem uma diferença muito grande entre um advogado e uma equipe de advogados, ou seja, que você tem uma estrutura ali, onde se a pessoa estiver viajando ou estiver em audiência, você vai continuar tendo o suporte do escritório, né? Porque as pessoas, elas são humanas, então ela não consegue estar em todo lugar ao mesmo tempo. Mas, às vezes, você tem uma empresa que faz um trabalho jurídico na área criminal que consegue fazer isso. Então, pesquisa bem, tá? É a sua vida, é a sua liberdade em jogo, tá? Em alguns casos, mais ainda, em alguns casos a pessoa já tá, então o familiar que está aqui vendo é mais pro familiar e você sabe que realmente é um momento delicado, a gente sabe disso. E então fica bastante ligado nesse ponto, tá? E não tenha medo de perguntar, porque é a sua vida, é a vida do seu parente em jogo. Então,
E a reputação da pessoa também. Às vezes não é a liberdade, mas é a reputação. E aí? Aquele processo vai seguir, não vai ter uma absolvição? E aí? Qual a estratégia a ser tomada, tá? Então, é muito importante você saber também qual a estratégia que vai ser tomada pela defesa. Se a defesa não sabe ou não tem metodologia de, por exemplo, olha, eu vou fazer a primeira estratégia, depois eu faço a petição, ou no caso a defesa, se a pessoa já for direto na defesa, muito cuidado também. Beleza? Então é isso, fica ligado e acompanhe o canal. Até